estou no mundo. Amém? A Bíblia diz que nós somos o quê? Sal da terra e luz do... Diga de novo, sal da terra e luz do mundo. Então é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. E há um tempo, ele está determinando aqui, nestas verdades, que há um tempo, porque durante o dia, quando tudo se é possível, mas ele vai dizer, à noite, quer dizer, que há um tempo determinado. E aí ele termina no versículo 5 dizendo, olha, enquanto estou no mundo. Por quanto tempo? Ao olharmos para cada um de nós hoje, igreja, as obras que nós temos feito, elas estão concernentes, elas estão alinhadas com aquilo que João está dizendo? Porque hoje eu quero falar com você sobre um texto de 1 Coríntios, que fala dos valores que são revelados pela palavra de Deus, que nos são ensinados pela palavra de Deus. E estes valores também têm um tempo, porque ninguém aqui, durante o tempo de vida que nós temos nesta terra, ninguém aqui tem a capacidade de avaliar quantos anos ainda você vai ficar aqui. E o que nós estamos fazendo daquilo que o Senhor tem nos comissionado? O que nós estamos fazendo daquilo que Ele tem confiado à igreja? O que eu estou fazendo com os dias que ainda me restam? E nós cantamos com a boca cheia, estou gastando os meus dias. Estou gastando os meus dias para fazer aquilo que o Senhor tem me comissionado. Essa é uma das grandes mentiras que nós declaramos. Você sabia que muitas vezes nós estamos mentindo quando abrimos a nossa boca para adorar ao Senhor como um cântico como este? Que dizemos, estou gastando a minha vida. E olha o que João, o apóstolo João vai dizer, olha, é necessário que façamos. É necessário. Não é opcional, igreja. Jesus não nos deu uma sugestão. A grande comissão a qual eu e você estamos inseridos, não diz respeito somente à minha salvação e à sua, mas daqueles que fazem parte do meu convívio, seja ele no seio da família, seja ele no seio profissional, seja ele no núcleo social da sociedade, aonde eu estou inserido. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Aquele que nos comissionou, nos elegeu antes da fundação do mundo, nele. Diga, ele me elegeu nele, para o seu louvor e para a sua glória. Deus não nos criou apenas para sermos um ser inanimado nesta terra, para vivermos aqui alguns anos. Alguns tiveram um pouco de sorte, eu não sei se isso é sorte também, mas alguns vão viver 80, 90, 100, sei lá. Mas o que nós estamos fazendo de fato com a única vida que Ele nos presenteou? E hoje eu quero falar sobre algo que alguns dias eu compartilhei, e por cristocidência a Luana abriu esse culto falando de algo que de fato realmente é para se avaliar. A grande conquista do cristianismo é a certeza da salvação. Mas isso não se diz respeito somente a mim. Eu não posso ser egoísta a tal ponto de sair deste mundo aqui somente com as mãos vazias.
Eu não posso me apresentar diante dele na eternidade, porque é este o alvo. Diga, há um destino. Ei, peraí, antes de mais nada, diga assim, há uma origem. Diga, eu fui criado nele, para a glória dele. E há um destino. Ele. Amém? Então você tem uma origem, criado por ele, e há um destino. Para ele, é para ele que nós vamos. Mas neste intervalo de origem e destino, nós temos uma responsabilidade. Talvez, quando a gente fala responsabilidade, pode soar de forma tranquila e favorável para alguns. Mas eu vou usar um termo um pouco mais duro. É a sua e minha obrigação. Neste tempo que nos resta, é necessário que façamos as obras daquele que enviou enquanto é dia, porque a noite vai vir, e ninguém trabalha. E aqui está a chave: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Enquanto você está aqui, olhe para o seu irmão e diga, enquanto você está aqui. Amanhã você não sabe. Daqui uma hora você não sabe, nem eu, nem ninguém aqui, nem você que está me assistindo. Agora, vá comigo em Coríntios, capítulo 15. Diga comigo, a eternidade começa agora. A eternidade começa agora. Diga também, a eternidade pertence para quem vive a vida em Jesus. Por que João, ele vai dizer, olha, enquanto estou neste mundo? Quantos aqui têm certeza da salvação? Gente, diga amém. Vocês me assustam desse jeito. Meu Deus, senão eu vou ter que voltar no leitinho, igual o apóstolo Paulo diz para alguns aqui, né? Você não está mais no leitinho espiritual, você já está comendo feijoada. Amém? Você já sabe, você já é maduro na fé, você já tem maturidade, você já tem discernimento, você já sabe quem você é e quem ele é, você sabe de onde você veio, para onde você vai, você sabe onde você está. Diga, eu estou em Cristo. Diga de novo, eu estou em Cristo. Quem eu era, eu não sou mais. Diga, as coisas velhas ficaram para trás. Diga, uma nova vida, novidade de vida, vida eterna, bom futuro. É isso, amém? Então, quantos aqui têm certeza da salvação? É, vocês são lisos, né? Diga comigo, a eternidade começa agora. E ela pertence para quem vive a vida de Jesus. De novo, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem e quando ninguém pode mais trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. João, ele está nos não somente exortando, mas nos convocando. Diga comigo, convocados, porque somos comissionados. Diga, convocados, porque sou comissionado. Diga, nação santa, sacerdócio real, povo exclusivo adquirido, para proclamar, anunciar as virtudes daquele que vive e reina para todo sempre. Agora preste atenção, coloca para mim 1 Coríntios capítulo 15, agora eu quero começar a pregar para você. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 1 até o versículo 4, põe ali por favor, e eu quero que você preste atenção no que Paulo está dizendo nesta carta à igreja que estava em Corinto. Irmãos, achou? Coloca lá por favor aqui. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Estão firmes. Vamos ver a tradução que está ali. Perseverais? Pode ser. Aí, achou ali. Ótimo, NVI. Irmãos, quero lembrar-lhes que o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e o qual estão firmes. Diga comigo.
firmes. Pergunta: quantos aqui têm certeza da salvação e da vida eterna? Depois de uma palavra dessa, né? Olha lá. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Eu vou ler na minha tradução aqui, porque aqui tem uma frase aqui que eu gostaria que vocês declarassem comigo. Na minha tradução diz assim: por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Vou repetir. Por meio deste evangelho, vocês são salvos. É o 2. É o 2. Aí. Você estava colocando o 3, o 5? O 2, olha lá, vamos lá, presta atenção ali naquele versículo, esse é a chave, o versículo 2. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês estão crendo em vão. Presta atenção. Irmãos, eu quero lembrar-lhes que o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam, no qual vocês estão firmes, por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que vocês se apeguem, se apoderem, se apropriem, abracem a palavra que lhes preguei. Diga comigo: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra. Agora, olha como ele termina dizendo: olha, se vocês, em outras palavras, ele está dizendo: olha, se vocês não se apegarem, se vocês não abraçarem, se vocês não grudarem, se vocês não realmente tomarem posse, se vocês não viverem, se vocês não praticarem o que eu lhes tenho pregado, caso contrário, o que vocês estão vivendo será vão, inútil, desnecessário, sem fundamento. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. É o 4, por favor. Cinco. Até o 4, né? Até o 4. Isso. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Amém? Diga comigo mais uma vez: a eternidade pertence para quem vive Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos por um instante. Senhor, esta é a tua palavra, nela não há sombra de variação e ela jamais voltará vazia para a qual ela é lançada. O meu anseio é que esta palavra capture cada coração aqui, não somente aqueles que estão aqui na tua casa, chamada casa de oração, mas para aqueles que também estão nos dando a honra da sua companhia pelas redes sociais. Ministra o coração do teu filho, da tua filha, fala conosco. Nós queremos e anelamos e desejamos sim ouvir a tua voz. Não nos permita sair daqui da mesma condição. Nós já podemos celebrá-la ao Senhor com cânticos, com júbilos, com adoração, com celebração. Já podemos adorar o Senhor com as ofertas que aqui foram levantadas. E agora nós queremos sim, Senhor, sermos marcados pela revelação da tua palavra. E na autoridade do teu nome nós repreendemos agora toda distração, toda incredulidade, toda dúvida, tudo aquilo que tenta contra a revelação da tua palavra, nós repreendemos pelo poder do nome do Senhor Jesus.
Diga amém. A eternidade começa agora, porém ela pertence para quem vive Jesus. João capítulo 17, versículo 3, o apóstolo João vai dizer assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. E a eternidade, a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e também a Jesus Cristo, a quem enviastes. Diga comigo mais uma vez: a eternidade pertence para quem conhece a Jesus. Quando nós declaramos esta expressão, conhecer a Jesus, ela não está resumidamente, estritamente ligada a conhecê-lo de ouvir falar. O Jesus que hoje você conhece não é mais aquele que há muito tempo atrás, ou alguns anos atrás, você conhecia. O Jesus que nós conhecíamos, praticamente, pelo menos para mim, era um ser de pedra, de pau, de gesso, tinha pés, mas não andava, tinha mãos, mas não apalpava, tinha boca, mas não falava, era um ser inanimado. Era esse o Jesus que você conhecia, que nós conhecíamos. Mas hoje, nós sabemos quem Ele é. Diga, Ele está aqui entre nós. Amém? Então, quando João vai dizer que a vida eterna é esta, que conheçam a ti, que conheçam ao Senhor, que conheçam a Jesus, isso quer dizer que todos nós aqui sabemos hoje quem Ele é, o que Ele representa, o que Ele significa. Então a eternidade pertence àqueles que conhecem. E ao olhar para as verdades de João, que a Luana leu aqui no início do culto, quando ele fala que no tempo que ainda nos resta, o tempo que ainda nós temos neste mundo, porque nós somos a luz, é necessário que nós façamos, porque não é, como eu estava dizendo, como nós iremos nos apresentar diante do Senhor para desfrutarmos da maior de todas as promessas, que é a salvação e a eternidade, de mãos vazias. É importante te lembrar que você pode até realmente se apresentar diante dele de mãos vazias, mas ele vai requerer de cada um de nós aqueles que será a minha e a sua responsabilidade de alcançar. Diga comigo: alcançados para alcançar. E ao olharmos para estas verdades que Paulo está dizendo aqui nesta carta à igreja que estava em Coríntios, ele vai dizer: olha, por meio destas palavras, por meio deste evangelho, que quer dizer revelação, que quer dizer boas novas, evangelho quer dizer boas novas, por meio destas boas novas que eu e você temos vivido e temos recebido, e é importante te lembrar que estas boas novas, elas não são passageiras, elas não são temporárias, antemporãs, elas permanecem, porque o próprio Jesus deixou isso muito claro, quando ele diz: olha, vai passar os céus e a terra, mas as minhas palavras, elas jamais passarão. A palavra de Deus, nela não há sombra de variação, ela se renova diariamente, todos os dias. Então, estas verdades que Paulo está declarando aqui, não estava resumida somente àquele momento, somente à igreja de Corinto, mas as palavras do Senhor, elas se revelam à igreja em todas as suas gerações, em todas as suas épocas. Desde a igreja primitiva, esta palavra tem sido vivificada. Diga comigo: vivificada. Ela é viva, ela não há nela variação, ela não muda, ela permanece imutável. Então, as verdades que Paulo estava dizendo para aquela igreja naquele momento, se diz respeito à comunidade cristã Kairos, no dia 16 de março de 2025, às 19h54, na cidade de Birigui. E para todos aqueles que estão nos assistindo, seja onde ele estiver agora.
Então as verdades que Paulo está dizendo, por meio deste evangelho, vocês são salvos. Essas verdades diz respeito a cada um de nós, mas ele vai dizer, olha, apegue-se firmemente. Apegue-se firmemente à palavra que lhes preguei, caso contrário, vocês têm crido em vão. E é interessante que a palavra de Deus ela é tão extraordinária, nela não há variação alguma, que você vai encontrar em toda a Bíblia um Deus que, além de nos amar incondicionalmente, além de mostrar a sua maior prova de amor pela humanidade, ao entregar seu filho, João 3,16, você vai encontrar Deus desde o início da Bíblia, lá em Gênesis, lá em Êxodo, lá em Josué, e assim por diante, em todos os livros da Bíblia, você vai encontrar um Deus nos chamando para vivermos aquilo que Paulo está dizendo, se apegarmos às verdades desta palavra. Porque se não for pela instrumentalidade da ação da palavra de Deus na sua e na minha vida, nós não iremos desfrutar daquilo que nos está proposto, daquilo que será a maior realização da sua e da minha vida, após partirmos desta terra. Eternidade. Diga comigo, a eternidade. Se apeguem firmemente às palavras que lhe preguei, caso contrário, vocês vão crer em vão. Josué, no momento mais difícil da sua vida, no momento mais difícil da trajetória do povo hebreu, no meio do deserto, peregrinaram tantos anos, estavam prestes a entrar na terra que o Senhor lhes havia prometido, e de repente vem a má notícia, o líder deles morreu, Moisés, e o Senhor fala com Josué, dizendo, olha, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Porém, ele vai dizer para Josué, olha, o que você precisa fazer para que de fato você seja bem sucedido, para que você se conduza bem, e para que você atravesse esse Jordão e leve este povo, é que você medite nas palavras do livro desta lei, para que ele te conduzas bem. Então farás prosperar o teu caminho. E ele termina dizendo, esforça-te, tem de bom ânimo, não te mandei eu? E aqui você encontra Paulo, milhares e milhares de anos depois, falando à igreja que estava naquele lugar, e falando para mim e para você nesta noite de domingo, que por meio deste evangelho, ele vai dizer, irmãos, quero lembrar-lhes, traga a sua memória, eu quero que vocês realmente tragam ao seu entendimento, olha, eu quero que vocês tragam a sua lembrança, que o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam, e no qual vocês estão firmes. Olhe para o seu irmão, diga, se não é a palavra de Deus, se não é o Espírito Santo, você não estaria aqui hoje. Verdade ou não? Verdade. Mas é interessante que você não está aqui por acaso. Você não veio do nada. Alguém, em alguma maneira, de alguma forma, foi aquele que percursou, foi aquele que iniciou a revelação desta palavra na sua vida. E eu e você, nós precisamos ter um coração grato, em primeiro lugar, ao Senhor, por ter levantado alguém na sua e na minha vida para nos revelar as verdades da palavra de Deus. Elas saltaram diante dos nossos olhos. Antes nós só conhecíamos ele de ouvir falar, mas agora nós podemos dizer, te veem os meus olhos. Agora eu sinto e vejo com clareza. Então, ao olharmos para a realidade de cada um de nós, nós precisamos nos apropriar do que Paulo está dizendo, que nós temos que nos apropriar, abraçar, agarrar esta palavra, porque senão, queridos, se você não viver a palavra de Deus, será em vão a sua jornada, porque o que vai te manter nesse trilho, rumo ao seu destino,
É a revelação da palavra de Deus. Por isso, João vai dizer: olha, a vida eterna é esta, que conheçam ao Senhor, que saibam que Ele é, quem Ele é, porque a garantia é nele, é só por Ele, para Ele são todas as coisas. Diga: Ele é o caminho. Diga: Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém jamais irá ao Pai se não for por Ele. Escuta, a eternidade está nele. É por Ele, através dele, que você e eu entraremos no destino eterno, no final da jornada. A jornada final não é a morte é apenas um estágio. Nós vamos para a eternidade. É isso que a palavra de Deus diz. A eternidade é agora, e a eternidade está naqueles que estão nele. E eu não posso ser egoísta a tal ponto de simplesmente, diuturnamente, semanalmente, vir a este lugar e saber que à minha volta, neste momento, há milhares de pessoas que não têm certeza para onde elas vão após a sua morte. O que nós estamos fazendo da revelação que nós temos recebido? O que nós estamos fazendo do pão vivo do céu, que todos os dias nos alimenta? O que nós estamos fazendo da água viva que está dentro de nós? Estamos simplesmente matando a nossa fome, a nossa sede, enquanto isso, diariamente, há pessoas à nossa volta morrendo, porque não sabem que existe um pão vivo, porque não sabem que existe uma fonte inesgotável de água viva. Quantos estão entendendo o que está ouvindo? Então guarde isso. O meu desejo é que nesta noite, ao sairmos daqui, você possa compreender a importância desta verdade que está sendo revelada para mim e para você. Não é justo nós percorrermos esta jornada no tempo de vida que ainda nos resta, porque ainda é dia. Porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo enquanto estamos aqui. E se o Senhor te chamar agora, se o Senhor nos chamar daqui 1 hora ou 2 horas, o que nós temos feito da única vida que Ele nos deu, o propósito que Ele nos comissionou e nos chamou, está cumprido? Você pode dizer: eu combati o bom combate, eu encerrei a carreira, eu guardei a minha fé, a coroa que me está proposta, Ele me entregará. Escute, a coroa, os galardões que a palavra de Deus diz, elas estão mais ligadas a vidas do que obras. Você pode ter sido o melhor ofertante da igreja, o maior dizimista, você pode ser a pessoa que mais fez pela obra de Deus enquanto estava aqui. Não que você esteja errado, isso é bênção, mas lembre-se, o que o Senhor vai requerer de mim e de você, além da minha vida, são as vidas daquelas pessoas que cercam a minha vida diuturnamente, neste tempo tão pequeno de vida que nos resta. Tiago, ele vai dizer: o que é a sua vida? O que é a vossa vida? Ela simplesmente é como um vapor que desvanece e passa rapidamente. Que verdadeiramente nós possamos realmente avaliar quanto ainda nos resta. Mensurar isso nós não podemos. Eu tenho mais 10 anos, eu tenho mais 5 anos, você não pode mensurar, mas avaliar você pode. Você pode fazer uma autoavaliação pessoal. O que eu tenho feito da única vida que Deus tem me dado, daquilo que Ele tem me revelado, o que eu tenho feito com a fonte inesgotável que eu tenho bebido diariamente pela Sua palavra, o que eu tenho feito? Eu estou me alimentando somente a mim, quando na realidade, tudo aquilo que eu recebo dEle, quanto mais eu entrego, mais Ele multiplica. Aquele menino no meio daquela multidão de mais de 5.000 homens ali, com apenas 5 pães, 2 peixes, ele tinha na sua mão aquilo que o Senhor poderia fazer, a multiplicação, e ele decidiu fazer com que aquilo se multiplicasse, porque partiu dele a iniciativa de entregar ao Senhor aquilo que poderia saciar a fome daquela multidão. Então está dentro de mim, dentro de você, aquilo que pode saciar a fome de tantas pessoas.
que nos cercam. E as pessoas que estão no seu convívio não são as pessoas do meu e vice-versa. No seu ambiente profissional existem pessoas que estão passando por situações parecidas ou iguais àquelas que você já atravessou. Que também têm o direito. Porque Jesus também morreu por elas, para que elas também tenham o mesmo direito da eternidade como você. Não podemos ser egoístas a tal ponto de achar que a eternidade pertence a um grupo seleto que está preso dentro de uma igreja. O sacrifício de Jesus foi a única maneira que Deus encontrou para garantir à humanidade a vida eterna. Nada, absolutamente nada no mundo tem o poder de implantar na minha vida e na vida das pessoas a vida eterna, se não for a revelação da palavra de Deus. Você sabe hoje da vida eterna porque a palavra de Deus tem sido revelada para você. Diga comigo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Nenhuma outra coisa na terra pode arrancar as pessoas do inferno e colocá-las na eternidade, se não for a revelação da palavra de Deus. Apocalipse capítulo 12, se eu não me engano, versículos, coloca ali por favor, Marcos, eu acho que é isso. Apocalipse capítulo 12, versículo 10 e 11, se eu não me engano, vai falar sobre ali, olha lá, exatamente isso. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, pois lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusava diante de nosso Deus, dia e noite. Ei, escuta, antes da gente pôr o próximo, antes, hoje, você sabe que existe, lá em João 10:10 vai dizer que ele é o seu e o meu, o nosso inimigo. Ele veio para matar, roubar e destruir. E neste momento, enquanto nós estamos aqui celebrando ao Senhor, prestando cultos a Ele, amém? Diga assim: eu estou aqui celebrando ao Senhor. Diga comigo: não por aquilo que Ele pode me dar, mas por quem Ele é. Você não está aqui por coisas, você está aqui por quem Ele é. As coisas não são o que de fato é a tua maior necessidade. A tua e a minha maior necessidade é a presença dEle. Quando eu tenho convicção da presença dEle, todas as demais coisas me serão. Então olhe para o seu irmão e diga assim: você só está aqui por causa dEle, porque para Ele e por Ele são todas as coisas. Você não precisa, diga para o seu irmão, diga, seja profético, você não precisa de coisas, você precisa dEle, porque quando você tem Ele, você tem tudo. Diga amém. Então guarde isso. Nós não estamos aqui por causa das mãos dEle, nós estamos aqui porque queremos o coração dEle. Porque quando você tem o coração, você tem as mãos. Essa é a regra. Ele não desprezará um coração contrito, quebrantado, verdadeiro e sincero diante dele. Amém, gente? Então observa ali. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus. Quando é que a salvação, o poder e o reino de Deus vai se manifestar aqui? Diga comigo: quando a igreja se levantar. Diga comigo: as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja. Diga assim: eu sou a igreja, sou chamado, sou eleito para anunciar as virtudes. Diga de novo: as virtudes. Diga comigo, levante sua mão e diga: eu fui chamado para anunciar as virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Amém? Nos libertou da escuridão. Então olha lá, então uma forte voz do céu dizia: agora a salvação, o poder do reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo. Diga autoridade. Diga comigo: Ele nos deu poder e autoridade para expulsar demônios, curar os enfermos,
libertar os cativos e oprimidos, dar vista aos cegos. Amém? Diga sinais, milagres e maravilhas. Amém? O poder e a autoridade no seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos. Ei, um dia você e eu estavam sentenciados, havia um jugo, alguns aqui sentenciados até mesmo à morte, por causa dos vícios, das cadeias espirituais que nos prendiam. Sim ou não? Ele nos libertou, já não há mais condenação, toda acusação do inimigo contra a tua e a minha vida foi lançada fora, a sentença que era contra nós foi rasgada na cruz. Diga comigo, a sentença de acusação foi rasgada. Jesus se tornou quem eu era, para que hoje eu possa ser livre. Diga, eu sou livre. Amém? Então, foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusava de dia e de noite, diante do nosso Deus. Agora observa, por que você e eu precisamos urgentemente proclamar, anunciar, como João declarou, a palavra da salvação, anunciar o reino de Deus, anunciar a palavra da verdade, mostrar para as pessoas que enquanto nós estamos aqui no mundo, diz o texto, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem, enquanto eu estou no mundo, porque nós somos a luz do mundo. Agora observa o que ele vai dizer no próximo versículo, coloca para mim, por favor, o 12 agora, né? Você colocou o 11. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, que deram diante da morte, não amaram a própria vida. 12. Portanto, celebrem-nos os céus e os que neles habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo, olha lá, desceu até vocês. Ele está cheio do quê? De fúria, sabendo que lhe resta pouco tempo. Enquanto é dia, enquanto vocês estão na terra, portanto celebrem-no, ó céus, e os que neles habitam. Diga eternidade. Os que neles habitam, a eternidade. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, e ele está cheio de fúria, pois ele sabe que lhe há pouco tempo. Existe algo que nós precisamos ter dentro de nós e carregar diariamente dentro de nós. O céu tem urgências, mas o diabo também tem urgências. Enquanto nós estamos aqui desfrutando da comunhão do corpo, e isso é muito importante, enquanto nós estamos aqui nos alimentando da palavra viva, tem milhares de pessoas ali fora que não têm esta mesma disposição e esta mesma oportunidade que você hoje tem. Sabe por quê? Porque o inimigo cega o entendimento, ele aprisiona, ele escraviza. Hoje você tem a mente de Cristo. Diga comigo, quem eu era? Eu não sou mais, nada mais me incomoda. Eu trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Eu tenho, faça assim, eu tenho a mente de Cristo. E hoje, quando você sabe da convicção que há dentro de mim e de você, porque temos a mente de Cristo, você sabe que o seu destino não é esta terra. O seu destino, os últimos dias que te resta, não é simplesmente terminar aqui. Que Deus te abençoe, que você passe aqui mais 20, 30, 40, 50, 100, eu não sei quantos anos ainda você tem pela frente.
mas que de fato os teus anos que ainda há pela frente valham a pena. Me ajuda aí, gente. Valham a pena, eu acho que é isso. Valham a pena. Sejam realmente notórios, porque olha, celebrem os céus e aqueles que nele habitam. Então, igreja, nós precisamos garantir não somente para nós o lugar onde nós iremos passar a eternidade, mas tem pessoas que você ama, que fazem parte da sua vida, que você não pode desistir achando não tem jeito, não adianta, eu já fiz de tudo que eu podia fazer, eu já orei, eu já implorei, eu já chorei. Ei, escuta, você precisa aprender a esperar o Kairos de Deus para a sua vida. Ei, você não vai entrar sozinho no céu. Nós oramos aqui sexta-feira: Senhor, nós não abrimos mão da nossa casa, nós não abrimos mão daqueles que nós amamos, nós não abrimos mão daqueles que me cercam. Eu quero que eles estejam aonde nós estivermos, que eles desfrutem do que o Senhor tem prometido, porque essa é a promessa que Jesus fez ao orar pelos seus discípulos em João 17. Ei, Pai, eu te peço, não os deixe órfãos, aonde eu estiver, que eles também estejam comigo. Amém? Levante sua mão comigo e diga: Senhor, eu não abro mão dos meus familiares, daqueles que me cercam, daqueles que me são preciosos, daqueles que eu amo, e também aqueles que o Senhor me dará a oportunidade de anunciar estas palavras de vida, anunciar o pão vivo do céu e a água viva do céu, de proclamar o reino eterno para eles. Senhor, eu creio em nome de Jesus, eu não terminarei os meus dias vazio, mas eu entrarei na tua presença com todos aqueles que me destes. Amém, amados? Guarde isso. Qual é a maior mensagem do Evangelho? Nós cantamos aqui sobre a ressurreição, nós cantamos sobre vida eterna, nós declaramos vida eterna, nós profetizamos tudo isso. E um dos versículos que nós mais declaramos é João 3,16. Vamos lá? João 3,16. Porque Deus amou a vida eterna. Então, igreja, essa promessa não se diz respeito a mim, a você, somente a igreja, a comunidade Kairos. Porque Deus amou quem? Amou quem? A comunidade Kairos? Não, Ele está dizendo, Ele amou o mundo inteiro. Isso diz respeito àquelas pessoas, até mesmo aquelas pessoas que nós achamos, que nós rotulamos, que nós temos a sensação de que, olha, esse não tem jeito. Ou chegamos até o ponto de nos sentirmos tão santos, que temos a capacidade de rotular as pessoas dizendo: esse aí não vai ser salvo, esse aí já era, esse aí não tem jeito. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: se você teve jeito, se até para você teve jeito, diga para ele, vai, diga. Quem é você? Diga para ele, quem é você para achar que não tem jeito? Diga, tem jeito. Diga para ele assim, ó: pau que nasce torto, Jesus desentorta. Ah, desentorta. Ah, tem uns aqui, eu estou olhando para eles aqui agora, mas era torto de maré descer. Jesus desentortou. Diga amém. Então, quando nós declaramos João 3,16, isso não está estribado, resumido somente a mim e a você, bonitinho. É para todos, porque Deus amou o mundo. Sabe aquela pessoa que você está pensando em desistir? Ah, pastor, eu já convidei tantas vezes. Não, não desista não. Ora mais. Diga para o seu irmão, ora mais.
ora mais que o coração vai amolecer. Vai amolecer o coração, vai ou não vai? Então guarde isso. Então a promessa que nós temos dele, que nós temos, a maior de todas as promessas é esta: que Deus amou o mundo, deu seu Filho, Jesus morreu numa cruz. Isaías 53, ele levou sobre si, como ovelha muda, ele foi levado ao matador, não abriu a sua boca. E o detalhe, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E a Bíblia diz, lá no finalzinho de Isaías 53, diz: e o meu servo, ele ficará satisfeito, porque ele verá o seu penoso trabalho valer a pena. Sabe por quê? Porque quando Deus olha para mim, olha para você, nós éramos improváveis, nós não merecíamos estar aqui, mas ele nos amou com amor incondicional, nos amou primeiro lá na fundação do mundo, e nos deu hoje o direito, o privilégio de entrar por estas portas e sermos chamados filhos e filhas de Deus. Então o direito não é só seu, o direito não é só meu, o direito é daqueles que nós achamos que também não merecem, que também não estão fazendo nada por merecer. E o que você tem feito para que eles acordem da escuridão? Pois Romanos 5:21 vai dizer: para que assim como o pecado reinou na morte, assim também, diga comigo, assim também reine a graça pela justiça, para que a vida eterna, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, seja alcançada. Amém. Então não é só meu, não é só seu. Não podemos ser mesquinhos, não podemos ser tão arrogantes e prepotentes a ponto de achar que só nós merecemos. Porque se nós não falarmos, se nós não anunciarmos, o próprio Jesus garantiu: as pedras clamarão. Primeira Coríntios capítulo 15, eu quero terminar aqui, versículo 33. Assim não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. As más conversações. Nós somos chamados como eleitos, como instrumento de salvação. Se nós somos chamados como eleitos, como instrumento de salvação, as pessoas precisam ver em mim e em você a manifestação do reino de Deus. Eu quero terminar dizendo isso mais uma vez, enfaticamente, como eu sempre digo aqui. Não adianta você e eu conhecemos todos os textos sobre salvação. Não adianta nós falarmos sobre todos os versículos de salvação. Não adianta nós conhecermos a Bíblia de capa a capa. E o nosso testemunho não avaliza o que nós declaramos, o que nós pregamos. A sua vida, a minha vida, é uma carta viva. Paulo ele vai dizer: vós sois cartas vivas. Nós temos em nós o maior tesouro que muitas pessoas ainda não descobriram, mas elas também têm. O maior tesouro é o pão vivo, Jesus, e a água viva, Jesus. Então as pessoas precisam olhar para mim e para você e desejar ardentemente, anelarem, ter dentro dela essa chama viva, essa esperança viva, essa certeza de que a vida não se resume somente em alguns anos nesta terra.
A eternidade é muito mais do que os míseros anos que nós temos aqui. E o que nos garante acesso a essa eternidade é aquilo que nós temos aprendido e recebido da palavra de Deus pela ação do Espírito Santo. Então hoje, se você chamar alguém ali que não tem nenhuma experiência com a palavra de Deus, e você falar 20 versículos para ela vai achar que você realmente é uma pessoa que tem estudado a Bíblia. Mas isso não será o suficiente para convencê-la do jugo, do pecado, do engano, das mentiras, dos vícios, que até mesmo nós já vivíamos. Mas o que vai falar mais alto na vida delas é a tua vida, é o teu testemunho de vida, é a tua conduta, é a tua fala, é a tua entrada, é a tua saída, é o que as pessoas sentem ao estar perto de você, é o que marca a vida delas, as tuas palavras, o teu abraço, o teu sorriso, a tua receptividade. Quem está, a essência de quem você é externado diante das pessoas, quando de fato o que é maior do que você está ativo dentro de você. O que está dentro de você tem que ser maior do que a tua natureza pecaminosa e terrena. O poder da palavra de Deus, o poder da revelação da palavra, a ação do Espírito Santo que está dentro de você, tem que falar mais alto, propriamente, do que todos os versículos que você decorou. Só assim nós vamos não somente garantir para nós a maior de todas as promessas, que é a eternidade, mas também para aqueles que nos cercam. Isto inclui os teus familiares, os teus amigos profissionais, as pessoas do teu convívio social. Alguns dias aqui eu disse isso. Quando você está lá naquele estabelecimento comercial, a tua vida te denuncia. Quem você é lá denuncia que o reino de Deus está dentro de você. Como você lida com as pessoas mostra que de fato você é diferente. Que o poder, a manifestação do pão vivo, a água viva está jorrando de você. As pessoas estão felizes quando você está perto. As pessoas se sentem acolhidas, ouvidas, porque uma das maiores necessidades dos nossos dias, queridos, é que as pessoas estão desesperadas por respostas, mas elas não sabem para quem perguntar, porque a resposta está na igreja. A resposta é você. Nós somos a resposta. O que as pessoas precisam ouvir está na sua boca. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Porque vai chegar um dia que os teus, os meus, os nossos olhos vão se fechar para sempre. E o tempo que nós temos para anunciar a luz do mundo, a água viva, o pão vivo, é o tempo enquanto nós estamos aqui. Não é à toa que Jesus ele vai dizer na parábola dos campos: olhe para os campos, estão prontos. Peça ao Senhor que levante trabalhadores, porque a seara é muito grande, a colheita é grande. Deus está esperando homens e mulheres aqui. Eu gostaria que você ficasse de pé.
Deus está convocando homens e mulheres para que complete aquilo que Jesus começou. Diga para alguém assim: você precisa completar o que Jesus começou. Diga: há muitas pessoas hoje à sua volta que não tem noção alguma da vida eterna. Elas precisam descobrir sobre a vida eterna. E a única maneira é através de você. Enquanto você está aqui, não deixe para amanhã o que é necessário, o que é urgente, o que deve ser feito agora, já. Amém? Feche seus olhos, por favor. Senhor Jesus, a tua palavra diz que há um tempo, e este tempo é muito breve, porque a tua palavra diz que a nossa vida, ela é muito breve neste mundo. E o que garante dentro de nós, a garantia que nós temos é que nossa vida não se resume apenas aos dias que nos restam nessa terra, mas também o Senhor vai requerer de cada um de nós, aqueles que nos cercam diariamente, porque para eles também a garantia é a vida eterna. Senhor, coloca dentro de cada um de nós aqui hoje esse espírito de sabedoria e revelação que o Senhor tem nos dado pela instrumentalidade da tua palavra, porque a tua palavra tem nos sido revelada diariamente. E nós não queremos ser achados, Senhor, de mãos vazias. Nós queremos ser achados como aquele servo bom e fiel que multiplicou os talentos que o Senhor colocou nas mãos dele. O bem mais precioso que nós iremos apresentar diante do Senhor, além das nossas próprias vidas, são vidas. E a única coisa que vai permanecer na eternidade são vidas, não são coisas. Coisas, a traça ferrugem, ela vai consumir. Mas vidas não, elas são eternas. Para a vida eterna ou para a morte eterna. E a igreja, ela foi chamada e ela foi estabelecida, ela foi instituída, ela foi eleita neste mundo. Nós fazemos parte desta geração, nesta época, para chegarmos à eternidade, mas não chegarmos de mãos vazias. E nós queremos ouvir do Senhor naquele dia: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Nós não queremos ser negligentes, omissos, mas que o Espírito Santo, que habita dentro de cada um de nós, nos capacite, nos dê discernimento, revelação, graça e sabedoria, para completar a carreira que nos está proposta. Coloque sua mão no seu coração e diga: Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra nesta noite, e ela me confronta, e ela me exorta, e ela me orienta. Há milhares de pessoas agora do meu convívio que precisam dessa experiência que hoje eu tenho com o Senhor. Eu te conheço, não mais de ouvir falar, mas agora eu te conheço porque os meus olhos te veem, e eu posso te ouvir, e eu posso caminhar com o Senhor. Me dá sabedoria e graça
Diga: me dá autoridade, Senhor, para proclamar e anunciar as verdades que eu tenho recebido todos os dias do Senhor. Porque a eternidade não é só para mim, mas é para aqueles que fazem parte do meu convívio diário, em nome de Jesus. Amém? Quantos recebem esta palavra? Diga amém. Então guarde isso. Nós não podemos simplesmente desfrutarmos do que nós temos recebido e guardarmos somente para nós o que graciosamente temos recebido. E um detalhe: o preço foi altíssimo. Então nós não podemos desperdiçar o que o Senhor tem nos dado, porque tem muita gente precisando da mesma experiência que você e eu temos. Amém? Levante suas mãos a Ele. Diga: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga: agindo o Senhor, ninguém impedirá. Deus te abençoe. Uma semana vitoriosa para você e sua casa. Dá um abraço aí, pelo menos 5 pessoas, antes de você sair. Amém? Deus abençoe. Vai na paz. Deus abençoe você que nos acompanhou pela internet até agora. Uma semana vitoriosa para você e para sua casa, em nome de Jesus.